Meus irmãos, Isaías, nós fizemos uma leitura no livro que leva o nome do profeta Isaías, capítulo de número 48, e eu quero, nesta ocasião muito especial, frisar o versículo de número 17, Isaías 48, de modo especial, versículo 17, que diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vou repetir: eu sou o Senhor, versículo 17, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Eu quero frisar nesta noite a expressão o que te guia pelo caminho em que deves andar, porque esses dias eu estava, acho que no dia de ontem, lendo uma reflexão sobre uma avó que estava escrevendo, e no que ela estava escrevendo, seu neto chegou para ela e disse: vó, o que é que a senhora está escrevendo? O que a senhora está escrevendo é sobre nós, é sobre mim? Que história é que o senhor está escrevendo? Que a senhora está escrevendo? E ela disse: é sobre nós, sobre você, sobre mim. E ela disse: mas eu quero que você observe que essa história, ela não seria escrita se não fosse esse lápis. E a avó mostrou o lápis para o neto e disse: sem esse lápis, essa história não sairia no papel, não estaria escrita no papel. E quando eu li essa história, eu fiquei de sobremodo, de sobremaneira, pensando na utilidade daquele lápis, na avó com o seu lápis escrevendo, e me veio à mente a ideia de uma pessoa com lápis na mão, guiando o lápis, e o lápis só vai para onde a mão guiar. E eu fiquei meditando nessa cena da mão com o lápis, e o lápis sendo guiado pela mão, e me veio na mente o entendimento de que nós somos como um lápis na mão de Deus. Nós somos como uma caneta, como um lápis que Deus pega e Deus escreve por meio de nós. Deus escreve, Deus age, opera por intermédio da sua igreja, de cada um de nós. E me veio à mente como se Deus é a pessoa que está segurando o lápis, e nós somos o lápis, e Deus está nos guiando. Daí me vem o versículo 17 do capítulo 48 de Israel, quando o Senhor diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. E que te guia, observe essa palavra, Ele é o Senhor que nos guia pelo caminho que devemos traçar, ou que devemos andar, pela trajetória que nós devemos andar. O Senhor Deus nos guia, como se nós fôssemos uma caneta, um lápis na mão de Deus. E eu quero nessa noite trabalhar o estudo bíblico de hoje, nesse culto online, meditando nessa linha. Imagina que você é um lápis na mão de Deus. Imagina que você é um instrumento na mão de Deus, e você é um instrumento na mão de Deus. Nós costumamos cantar um hino que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, e finalizamos dizendo: usa-me. Então nós somos esse lápis na mão de Deus. Mas pastor, como assim?
eu quero fazer algumas observações. Se você tiver uma caneta na sua mão, aí onde você está em casa, se você tiver um papel, e você coloque o tema desse ensinamento de hoje, desse estudo bíblico, e o tema desse estudo bíblico é como um lápis na mão de um escritor. É isso que a igreja é isso que eu sou, é isso que você é, como um lápis na mão de um escritor. Deus está escrevendo a cada momento muitas obras, muitas coisas, por intermédio da sua igreja, por intermédio de você e por intermédio de mim. E como lápis, a primeira observação que eu deveria fazer, que eu gostaria, na verdade, de fazer na noite de hoje, está encontrada em Isaías 48:17, nós já lemos, e Jeremias, capítulo de número 10, se você puder ir na sua casa me acompanhar, Jeremias, capítulo de número 10, e no seu versículo de número 23, a primeira lição, o primeiro ensinamento de hoje, que nós vamos meditar acerca do lápis na mão do escritor, do servo de Deus na mão do Deus que o usa, que faz dele um instrumento. Jeremias 10:23 está escrito assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha é o dirigir dos seus passos. Ou seja, o primeiro ponto desse ensinamento de hoje é que nós podemos realizar coisas gloriosas nessa terra. Nós podemos fazer coisas magníficas nessa terra. Nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos ensinar. Nós fazemos de um tudo nesta terra para a glória de Deus. Nós temos talentos, nós temos dons, nós temos objetos, ferramentas que nós usamos e disponhamos na obra de Deus. Só que o primeiro fator que eu gostaria de observar como a igreja nessa noite é que, assim como um lápis na mão de um escritor não escreve o seu caminho, mas é usado por alguém, assim é você e eu na mão de Deus. Nós só somos usados por alguém que está escrevendo através de nós. O primeiro ponto dessa mensagem, porque alguém está perguntando, mas o que é que o crente tem a ver com lápis na mão de Deus, um lápis na mão do escritor? O primeiro ponto é que o escritor é quem usa o lápis. Olha o que é que Deus está dizendo aqui, olha o que é que Jeremias está dizendo para Deus: não é daquele que caminha o caminho, e nem o dirigir dos passos daquele que anda. A gente só é guiado por alguém. É isso que a Bíblia está dizendo. A gente não tem vontade própria. A gente não realiza nada por vontade própria. Nós não somos nada porque simplesmente nós temos algo para oferecer para Deus ou fazer para Deus. Não. Tudo que nós fazemos, tudo que nós operamos na obra de Deus, tudo que nós cooperamos é porque tem alguém que está nos usando e nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Você e eu, nós somos apenas usados. Por que é que o senhor diz isso, pastor? Porque tem muita gente que cai na ilusão de achar que faz alguma coisa, que é alguma coisa. Só que quando nós lemos a Bíblia Sagrada nos revela que de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. Ele quer e Ele faz acontecer. E você e eu somos apenas o lápis. A história, e olha que esse lápis é um lápis tão importante, que lembrando da história de Moisés é salvo do rio Nilo, depois Moisés foge, Deus vai buscar no deserto. Por quê? Porque Moisés é um instrumento que Deus quer usar. Abraão, quando é alcançado por Deus lá em Ur dos Caldeus, olha o que é que Deus diz a Abraão: em ti benditas serão todas as famílias da terra. Eu quero te usar para escrever a história. Deus nunca vai atrás de alguém, Deus nunca escolhe alguém por mérito desse que é escolhido.
É uma ilusão nós acharmos que Deus nos escolhe porque nós fazemos por onde Deus escolher. Não, Deus nos escolhe e Deus nos usa porque nós somos instrumentos usados para abençoar a vida de alguém. Para fazer acontecer uma história, ou um desejo, ou um pensamento que está na cabeça do escritor. Porque é assim que funciona. O irmão, eu estava saindo com o irmão de casa hoje, o irmão disse assim: olha, Deus me deu Deus de vez em quando me dá uns louvores, vem uma letra na cabeça, e eu até disse, então escreve, porque é assim que funciona. O escritor pensa, idealiza, recebe, ou tem a ideia, aí ele pega o lápis assim, agora eu vou colocar no papel, agora eu vou tornar realidade, por meio de uma obra de escrita. O primeiro ponto que nós devemos observar é esse. Eu vou ler de novo Isaías capítulo de número 48, para que fique mais claro esse versículo, para que agora a gente leia com esse entendimento, que diz assim a parte B: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e que te guia. É como se Deus dissesse, tu deslizas pela minha mão. É como se Deus dissesse, tu percorre por onde eu te levo a percorrer. Tu só desenha, tu só faz aquilo que eu vier a fazer tu desenhar. Por isso que nós somos como um lápis na mão de Deus, porque nós não temos vontade própria. Em segundo lugar, o livro de Tiago, capítulo de número 1, eu pus essa observação aqui, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1, 2 e 3, está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, olha o que é que Tiago diz: tende grande alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz em vós paciência ou perseverança. Olha o que é que o 4 diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, ou sem deixar nada a desejar. O que o apóstolo Tiago está dizendo é: meus irmãos, quando vocês forem provados, quando vocês forem, sabe, quando o lápis vai para o apontador, para o aparador, e de repente ele já está meio desgastado e tem que se aparar a ponta do lápis. A palavra provar vem disso, vem de desgastar. A palavra provar vem de se fazer gasto ou desgastado. Tem hora na vida do crente que ele precisa parar, para que ele seja assim então provado ou apontado, para que ele volte a escrever sem deixar falha alguma. Só que é tremendo, porque quando você começa a escrever no lápis, tem hora que a ponta do lápis fica desgastada. Tem hora que a ponta do lápis já não está produzindo mais como deveria produzir. Quando eu vou fazer o dever de casa com a minha filha mais velha, tem hora que ela para e diz: pai, não dá mais para escrever, está saindo tudo errado, está saindo tudo torto, está ficando feia a letra, eu preciso apontar, eu preciso fazer a ponta do lápis. Então se para, dá um stop, e o lápis agora vai passar pela prova, pelo desgaste. O lápis agora vai ser provado para que ele volte e escreva perfeitamente. Olha o que é que Tiago está dizendo, em outras palavras, que tem hora, versículo 2, que nós temos que parar
Nós vamos passar na lapiseira de Deus. No Nordeste chama lapiseira, aqui chama apontador. Nós vamos passar pelo apontador de Deus. E para que Ele faça direitinho a aprovação em nossa vida, para causar em nós melhor resultado, nós precisamos parar um pouco. E tem gente que acha que tem hora que para parar quer dizer que desistiu. Não, às vezes parar quer dizer que Deus está refazendo o instrumento, está afiando o instrumento, está trabalhando no lápis, está fazendo direitinho a ponta no apontador, para que quando ele volte, versículo 4, seja perfeitos e completo as obras. Aleluia. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós estamos nas provações, e são muitas as provações que Deus nos permite passar, nós temos que entender que nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar, nós não devemos nos entristecer, nós não devemos de maneira nenhuma falar nada contra Deus. Não, quando nós estivermos sendo provados, nós temos que entender o processo do lápis. Opa, Deus está fazendo o apontamento em mim, Deus está trabalhando, Deus está tirando a parte que não está mais produzindo, que está atrapalhando ao invés de cooperar, e Deus está refazendo tudo para que eu volte a trabalhar para Ele de forma completa e de forma melhor. Só que tem gente que não entende o trabalhar de Deus. Tem gente que não entende quando Deus está apontando a ponta do lápis. Tiago diz: tenha alegria. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve dizendo: irmãos, saiba que a provação, a tribulação, ela produz em vós paciência, ela produz em vós perseverança. Estamos vivendo, infelizmente, uma época em que se está pregando um evangelho em que não se pode mais passar provações, em que muita gente não está mais disposta a passar pelas provações. Não, porque lhe ofereceram, lhe venderam um evangelho de chave nova, de casa nova, um evangelho de flores, lhe ofereceram um evangelho de rosas. Mas, irmãos, o evangelho é boas novas, mas para nós vivemos esse evangelho, quantas vezes o dono da história tem que fazer o processo de amassar o vaso, de quebrar o vaso, amassar o barro, fazer de novo. Aleluia. Mas se você está passando por esse processo, se eu estou passando por esse processo, Tiago diz: não murmure, glorifique, se alegre. Pastor, mas quem é que se alegra na tribulação? É o cristão verdadeiro, que entende que a prova produzirá paciência, experiência. Só glorifica a Deus na provação quem entende, meu irmão, que a provação produz em nós melhor resultado. Lembre que eu estou pregando nessa noite sobre a comparação do crente com um lápis na mão de um escritor. O crente é o lápis na mão de Deus. Aleluia, aleluia. E o primeiro tópico é: o lápis não escreve nada sozinho, é a mão de Deus que opera por meio dele. O segundo tópico é: tem hora que é preciso parar para Deus refazer a ponta do lápis e o instrumento voltar a funcionar direito. Tem hora que Deus vai chamar a tua atenção e Deus vai dizer: não é por aí, não vai por aí, não faz isso, aleluia, não vai por este caminho, eu estou te corrigindo, porque você já não está mais dando o resultado que você teria que dar, você já não está mais produzindo como você tem que produzir. Jesus chama esse processo de apontar o lápis, lá em João capítulo 15, de fazer a poda da árvore. Jesus diz assim: olha, tem hora que a árvore já não está mais produzindo, os galhos já não estão mais produzindo, e o que é que o dono manda fazer? Ele manda cortar o galho seco, ele corta aquilo que não está mais produzindo. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Que tem hora que Deus precisa tirar de nós algumas coisas. Tem hora, irmão, que Deus precisa vir e tirar de perto de nós algumas pessoas, inclusive.
O processo do apontamento do lápis lança fora tudo aquilo que está em excesso e não está servindo para nada. O processo do apontamento do lápis lança fora, Deus retira de nós todas as arestas, Deus apara tudo que está servindo de empecilho, de atrapalhamento. Ah, Senhor, mas eu não entendi porque é que o Senhor levou meu amigo, eu não entendi porque é que o Senhor tirou certa pessoa de perto de mim, eu não entendi, porque Deus viu uma necessidade de por hora fazer o apontamento, tirar o que está servindo de excesso, para que você volte a produzir como você produzia antigamente. Aleluia, glórias a Deus. Eu dou tanto glória a Deus, irmãos, quando Deus tira de perto de mim pessoas que estão me fazendo ficar para trás, pessoas que estão me puxando para baixo. Eu dou glória a Deus, irmãos, quando Jesus leva de perto de mim pessoas que estão segurando em mim e dizendo assim: não, você não trabalha, você não vai fazer a obra, você não vai produzir, você não vai fazer. Pessoas que, em vez de nos ajudar, estão servindo de peso para nós. O processo do apontamento do lápis, meu irmão, é árduo, é doído. Passar na lapiseira de Jeová, passar no apontador de Deus, não é fácil. Mas escute o que eu estou dizendo, com base na palavra de Deus, é necessário. Então não reclame quando Deus tirar algumas coisas de você. Não reclame quando Deus soprar algumas pessoas para longe de você, afastar alguém de você. Não vá atrás não, não reclame não. Fique no seu lugar, fique quietinho. Ah, mas não quer vir mais na minha casa. Amém. Jeová sabe o que é que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Processo do apontamento é necessário, mas Tiago diz: irmão, tem de grande alegria quando passardes nesse processo. Tenha alegria quando a tua fé estiver sendo provada. Glorifique a papai. É papai apontando o lápis, é papai melhorando a escrita, é papai querendo te usar de forma perfeita, é papai querendo que a tua paciência seja perfeita, completa, sem deixar rastro, sem deixar falta alguma. Porque quando o lápis não está devidamente apontado, ele deixa falha na escrita. Fica ali umas falhas. Vamos para o terceiro tópico. Profeta Ezequiel. Nós estamos nessa noite meditando, para quem está chegando agora, sobre o crente como um lápis na mão do escritor. Primeiro ponto, o lápis não escreve nada sozinho. Alguém está por trás de toda a escrita. Deus está te usando. Segundo ponto, ou segunda qualidade desse lápis, é que o Senhor tem nos provado e tirado de nós toda a imperfeição. É o processo de apontar o lápis. Terceiro ponto, Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 11, a última parte do versículo diz assim: mas o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Todo lápis que se preza, ele vem acompanhado de uma borracha. Para que é que serve a borracha no lápis, pastor? Para apagar ou desfazer os erros. Quem escreve, no nosso caso, nunca erra, mas às vezes os lápis vêm com defeito. Tem lápis que quebra fácil demais a ponta. Tem lápis que desanima qualquer coisa. Toda hora ele fica quebrando a ponta. Toda hora ele tem que estar no apontador de Jeová, para ver se ele se apruma. Tem lápis que o grafite, que é o material que é usado ali dentro do lápis internamente, o grafite está meio difícil, é fraco. Tem lápis que a ponta está danificada e a escrita sai errado, de maneira que, vez por outra, quando se olha no caderno, opa, tem alguma coisa errada, mas ainda bem que tem a borracha.
Pastor, mas que história é essa de borracha na nossa vida? Ezequiel 33, versículo de número 11, a última parte. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. A borracha nesse aspecto seria o quê? Seria a alegria, a graça que Deus nos dá de poder voltar atrás e consertar os nossos erros. A oportunidade maravilhosa e ímpar que Deus, o Senhor Jeová, nos dá de que quando erramos, voltemos, opa, eu errei aqui, vamos consertar. O bom de servir a Deus, ser humano nós somos, mas o bom de servir a Deus como seres humanos, crentes, é que nós temos oportunidade de desfazer muitas coisas erradas que nós temos feito. É o processo da conversão. O que é a conversão? Convertei-vos, volte e vá na direção contrária, faça o oposto do que você vem fazendo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos errar, nós vamos falhar. Muitas vezes nós vamos falar alguma coisa que não é do agrado do Pai. Muitas vezes nós vamos magoar as pessoas. Muitas vezes nós vamos deixar a desejar na obra. Muitas vezes nós somos falhos em diversas esferas. Mas o bom de servir a Deus é que Deus até hoje tem nos dado oportunidade de consertar aquilo que nós temos falho. Porque o pecado em si não está em errar. Nós erramos. Mas o pecado está em permanecer no erro. É aí que a coisa fica complicada, porque eu não posso me esconder por trás dessa desculpa de que eu sou ser humano, de que a carne é fraca. Ah, mas a carne é fraca, pastor, tudo bem, a carne é fraca, mas como dizia meu velho pastor, mas o pecado não é vitamina. Pecado não vai te fortalecer não. A carne é fraca, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos obedecer a Jesus. Vigiai e orai. Está errando? Veja onde é que está errando e aproveita que tem uma borracha de Deus na tua vida, chamada conversão. Te converte, confessa, deixa, e o que é que a Bíblia diz? Que o Senhor jogará no mar do esquecimento. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4, o Senhor vem ao anjo da igreja e diz assim ao anjo da igreja de Éfeso: olha, você tem feito tanta coisa, tem tido paciência, você tem provado aqueles que dizem ser apóstolo, o pregadores na versão mais atual, você tem sido firme, só tem um problema contra ti: deixastes o primeiro amor. Aí Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer: agora usa a borracha. Como assim? Lembra-te onde tem caído. Lembra-te onde tu caístes. Volta, arrepende-te, volta, pega o primeiro amor onde tu deixou ele por aí, ou seja, faz o conserto onde tu tem caído e segue a tua vida, porque o corretivo de Deus está na tua vida. Deus é poderoso para apagar os teus erros, deixar tudo para trás, desde que você faça isso. Não permaneça, você que me ouve, que me assiste, que está aqui, não permaneça cometendo os mesmos erros que Deus tem te alertado. Se Deus tem te alertado, se Deus tem usado alguém, se Deus tem te orientado na Bíblia, se Deus tem levantado alguém para ir na tua casa, se Deus de alguma maneira tem te incomodado diretamente, então lembra-te onde tu caíste, apaga isso aí, deixa lá para trás, se converte, levanta a cabeça, porque enquanto houver vida, há esperança. Tem gente que diz assim: mas fulano é pecador, fulano errou, e aí, vai ser apedrejado? Não, tem a oportunidade de se converter e seguir em frente. Isso é a graça do Evangelho. Mas eu não acredito que Deus vai perdoar Deltrano, que Deus vai perdoar Ciclano. Se tiver conversão, vai. Se
se converter do seu mau caminho, se arrepender, se decidir fazer tudo diferente do que tem feito, se passar uma borracha ali, o sangue de Jesus te cobre, irmão, e você continua de cabeça erguida e não tem quem te deixe para trás. Mas precisa receber, precisa aceitar isso. Precisa dizer: eu não quero viver uma vida de pecado. Eu errei, eu estou errando talvez, mas eu vou deixar isso para trás. Eu vou apagar isso da minha vida. E eu vou te dizer uma coisa: o Espírito Santo vai te ajudar a trabalhar nesses erros. Porque quem é que pega o lápis, né? O lápis antigamente vinha, acho que até hoje, vem com aquela borrachinha em cima, né? Quem é que pega o lápis e vai lá, ó, apagando tudo? É quem está escrevendo. E quem é que está escrevendo a tua história? É papai, é Deus, é o Senhor que te chamou, é Ele e ninguém mais. Ninguém tem o poder de apagar os erros. Não, você tem que dizer: papai, eu errei aqui, vamos apagar aqui e me ajuda a não errar mais. Não é assim que a gente faz quando está ensinando nossos filhos: opa, você errou, vamos apagar, ó, a gente apaga, agora faça certo. Agora fique errando para você ver. O que é que o papai faz? Fique insistindo em errar, para você ver como recebe uma reguada na cabeça de papai. Meu irmão, a glória é grande, né? Está errando ou errou, aproveita que a borracha de Deus está aí disponível. Aproveita que o sangue de Jesus te perdoa. 1 de João capítulo 1, versículo 7, diz assim: olha, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele apaga, Ele lança no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. Vamos passar para frente, irmãos, para começarmos a encerrar. A quarta qualidade de um lápis na mão do escritor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 7, tão conhecido episódio na escolha do rei de Israel, quando de repente o profeta Samuel começa a olhar e dizer: é este o lápis perfeito. Olha aí. O lápis perfeito para Deus usar, escrever a história de Israel, é esse aqui que é um lápis bonito. Vou usar aqui mais uma vez no dia a dia. Hoje eu estou igual Jesus, usando os exemplos do dia a dia. A gente vai comprar o lápis naquele dia de escolha do material escolar, janeiro, fevereiro. A gente vai lá na livraria ou vai no lugar e os filhos da gente olham para o lápis e escolhe aquele lápis que tem aquele desenho da moda, e o lápis é caro demais só porque tem uma figurinha ali, só porque é bonitinho por fora. Você que é pai, você sabe que aquilo ali não influencia em nada. Mas o filho está lá, está encantado com o desenho da Frozen, né? Na época que aquela Frozen saiu, fica encantado. E fica caro demais por conta disso. Você sabe que no fim escreve tudo a mesma coisa. Às vezes, o que não tem o desenho, escreve melhor do que o que tem o desenho. O preço multiplica. É a quarta qualidade do lápis. 16 e 7 de Samuel. Aí Deus vê Samuel julgando o lápis pela aparência. Deus vê Samuel achando que o lápis que é bonito por fora escreve melhor. Aí Deus disse: ô Samuel, não atentes para a aparência desse lápis, Samuel. Nem para a altura, Samuel. Nem se esse lápis é grande, é alto, é forte, é bonito, Samuel. Vocês vê as coisas por fora, mas o Senhor, Samuel, vê o nosso coração. Aleluia. Quarta qualidade do lápis que eu quero destacar. O que realmente importa no lápis não é a madeira, não é a sua forma exterior, não é se é bonito, não é se tem a voz afinada.
para ser um lápis que vai escrever uma história tremenda, ou vai ser instrumento para a escrita de algo fenomenal. Não, é a aparência bonita do lápis. Quantos lápis bonitos por fora e o grafite dentro está fraco. O que define a qualidade da história, ou da escrita, pelo menos, não da história, mas da escrita, é o grafite que está dentro do lápis. A madeira às vezes é bonita, mas o grafite às vezes não presta. O desenho que tem por fora é bonito, é um desenho que está na moda. O lápis é grande, é enfeitado, vem às vezes com a continha de matemática, antigamente vinha a tabuada de matemática, mas o grafite que está dentro do lápis, às vezes não vale nada. E você está pagando pelo que você está vendo por fora. E Deus está dizendo, eu vejo o grafite lá dentro. Eu contemplo onde ninguém contempla. É por isso que Deus é tremendo, é misericordioso, é bondoso. E nos usa, não pela nossa aparência, mas Deus nos usa pelo que Ele coloca dentro de nós. Porque o que é que adianta ser bonito por fora e por dentro estar podre? Eu já dei um ensinamento esses dias sobre isso. Jesus vai chamar esse processo de sepulcro caiado. Quando ele olha para os fariseus que estão bonitos, bem arrumados, os fariseus estão ali, na pompa toda, bem vestido, tem ali umas roupas glamurosas, uma postura de religioso. Aí, quando eles passam, o povo fica abismado, o povo faz reverência, o povo diz assim, eis aí, grandes homens de Deus, os profetas da nossa geração. Aí Jesus olha para o fariseu e diz assim, é tudo sepulcro caiado. Aí alguém pergunta, mas como sepulcro caiado? Bonitinho, arrumado por fora, mas por dentro está podre. Por dentro é só carniça. Assim é o processo do lápis. Por fora, às vezes o lápis é simples. Tem aquele lápis que você vai comprar, ele não faz nada. Ele é um lápis simples, não tem desenho nenhum. É o último lápis que alguém escolheria, mas você vai lá e quando você escreve, que coisa maravilhosa. Isso acontece muito com a caneta Bic, a azulzinha, né? A gente ganha umas canetas glamurosas, tudo importado. Aí na hora que você mais precisa, elas falham. Aí você vai na gaveta e pega a velha Bic, que está lá há 30 anos. E ela escreve do mesmo jeito de 30 anos atrás. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que peça ao Espírito Santo de Deus que faça o processo da mudança de dentro para fora. Diga ao Espírito Santo de Deus que você deseja e quer que Ele opere e mude no seu interior. E o exterior vai vindo como consequência. Que o Senhor abençoe a tua igreja nesta noite. Queremos te agradecer por este culto maravilhoso. Que possamos seguir como lápis na mão do escritor, como vaso na mão do oleiro. Que possamos prosseguir realizando o nosso chamado, a tua obra, em nome de Jesus.